Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. E agora nós vamos começar a apresentar o conteúdo do capítulo 8 da plataforma NetAcad, que trata das redes aplicadas. Os objetivos desse capítulo são discutir os processos de conexão dos computadores a uma rede, entender e identificar os padrões e os protocolos que devem ser seguidos e, por fim, realizar a configuração básica de um roteador sem fio para que esses computadores possam trocar informações entre si. Hoje é muito comum, seja em ambientes corporativos, seja em ambientes domésticos, que você tenha que fazer esse tipo de configuração para o acesso wireless, para o acesso dos dispositivos móveis, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai explicar o que é necessário para que um computador se conecte a uma rede de dados e vamos também começar a apresentar quais são as tecnologias de conexão à internet, né? Quais são os detalhes que essas tecnologias hoje nos oferecem. Então, num primeiro momento, para que você possa fazer a conexão do seu equipamento a uma rede, é necessário que você tenha um adaptador de rede. Quando a gente fala de desktop, né, a gente fala de adaptadores de rede que devem ser encaixados em um barramento, tanto para a rede cabeada quanto para a rede wireless. E a gente fala de adaptadores já incorporados à placa-mãe, quando a gente trabalha com o segmento de notebooks, né? Algumas placas-mãe já têm adaptadores de rede, né, para cabo nativos. Já tem adaptadores de rede on-board. Mas pode ser que por algum motivo você precise substituí-lo, né? Então você deve abrir a tampa do gabinete, procurar por um barramento vazio e fazer o encaixe das placas. Hoje, as versões mais novas do Windows, assim que você conecta a placa e liga a máquina pela primeira vez, as tecnologias Plug and Play do Windows vão tentar fazer a instalação adequada destes dispositivos. E na grande maioria das vezes vai conseguir. Por quê? Eles são dispositivos de uso comum, né? Então, vários e diversos fabricantes constam na biblioteca de drivers do Windows. Então, isso não vai ser nenhum problema para você. Uma vez que você fez a configuração física, né, e você ligou o sistema operacional e tudo deu ok, você vai precisar começar a pensar nas configurações de rede efetivamente, né? A mais importante, a gente viu lá no capítulo 7, são as configurações de IP. O endereço IP, a máscara de subrede, eles precisam ser informados nesse momento. E a gente tem duas opções, né? A gente tem dois caminhos. O primeiro deles, e este é o padrão, tá? É que o adaptador de rede, assim que o cabo estiver conectado, que ele busque o endereço IP automaticamente. Esse endereço IP ele vai vir de um servidor DHCP, né? Um servidor do protocolo DHCP, uma máquina da rede que vai fazer isso, ou ele vai obter isso automaticamente de um roteador wireless, né? Ou de algum outro dispositivo de rede. Esta solução é a solução mais cômoda para o técnico, mas também é aquela mais funcional, principalmente quando você tem locais com uma grande quantidade de equipamentos, né? Para você ficar configurando manualmente esses equipamentos, você vai levar muito tempo e vai ser necessário ter um rígido controle de endereços, né? Porque qualquer endereço errado vai trazer uma sequência de problemas para você, tá? Se a sua rede for como a maioria das redes atuais, ela vai adotar o procedimento de configuração de IP automático. Mas caso não seja, você tem a opção de marcar essa segunda caixinha e aí você vai preencher o endereço IPv4 aqui, porque essa tela é do IPv4, tá bom? Que são aqueles 4 octetos. E logo na sequência, você vai preencher a máscara de subrede. Lembrando que assim que você preencher o endereço IP,
automaticamente o Windows vai preencher a máscara de subrede para você. Ok? Então, esta é a sua preocupação. Troquei o adaptador de rede ou liguei a minha máquina pela primeira vez num ambiente. Eu preciso saber que tipo de configuração IP vai ser adotado. Se é a configuração automática, ok, não preciso fazer nada. Se é a manual, eu preciso ter esses dados em mãos para poder fazer essa configuração. Tá bom? O que é importante, pessoal, essas configurações aqui só vão aparecer a partir do momento que o cabo estiver conectado. Tá? Se o cabo não estiver conectado, essa janelinha aqui ela vai ficar acinzentadinha. E aí você não vai conseguir fazer essas configurações, tá bom? Então conecte o cabo, as luzinhas do adaptador de rede vão começar a acender e aí todas as funções de rede estarão habilitadas. Se por acaso você conectar o cabo e as luzinhas não acenderem ou não tem luzinhas, né? Existe uma sequência de procedimentos que a gente mostra um pouquinho mais lá no final do capítulo para ajudar você a fazer os diagnósticos iniciais das redes de dados, tá bom? Então não se preocupe neste momento aqui com esse tipo de falha. Vamos imaginar hipoteticamente que tudo está funcional, tudo funciona perfeitamente. Na sequência, né, uma vez que você tem um adaptador e que você tem um cabo, você vai precisar colocar esse computador a uma rede de dados. Né? Vamos imaginar que a gente nesse momento aqui vai focar na rede cabeada. Tá? Nos cabos de rede. Então a primeira coisa que você faz é conectar um cabo de rede no adaptador de rede que está lá no seu gabinete. A outra extremidade do cabo ela é ligada a um roteador ou a um outro local de contato, né? Uma outra porta de telecomunicações que esteja disponível na área onde o computador está. Isso vai depender muito da empresa ou do local onde você esteja. Tá bom? Geralmente, os roteadores possuem vários espaços para conexão de equipamentos. Tá? No caso aqui da figura, a gente tem 4 portas disponíveis. Tá bom? Esse é um roteador doméstico. Mas nas empresas é muito comum que a gente tenha equipamentos com 24, 48 portas de conexão. Tá? Então, isso é um projeto de rede. É um dimensionamento da rede. Então você precisa ter portas disponíveis em número correspondente à quantidade de equipamentos que você vai ter naquela rede. Ok? Então você coloca uma ponta no adaptador de rede, outra ponta aqui no roteador, e aí as configurações de IP, todos os protocolos e as janelas de configuração estarão habilitadas. No caso de redes sem fio, tá? No caso de redes sem fio. A gente até vai fazer um exercício na próxima aula de configuração lá no PACT 3. Tá? Na rede sem fio, o que é importante fazer? Né? É importante que você configure no roteador, se for uma atribuição sua, tá? Da empresa, se não for um técnico externo que vai fazer isso, você deve configurar o modo de rede para o padrão 802.11, você deve habilitar um nome para a rede, tá bom? Você deve usar a configuração de canal, se ela existir, se não for automático, e deve cadastrar a senha de segurança, tá? Então, antes de você conectar a rede, se você está pegando um roteador novo, o que você deve fazer? Configurar o modo de rede, configurar o nome da rede, um canal, né, se ele existir, se ele necessitar dessa configuração, e na sequência a senha. Para que a sua máquina acesse essa rede, você vai precisar saber o nome e a senha. Senão você não conecta. Tá? Por que padrão 802.11? Pessoal, esse é o padrão de redes sem fio. Tá? O Bluetooth 802.3. Tá? Então, 802.11 é a rede wireless que a gente está acostumado. Tá bom? Mas não se preocupe muito com isso. A gente vai fazer uma discussão muito longa na próxima aula, quando nós estivermos fazendo aí a configuração do nosso roteador virtual.
Tá bom? Então vamos lá, ó, vamos revisar. Você vai conectar a sua máquina por cabo. Você tem o cabo, você conecta em uma porta do seu desktop e uma outra porta disponível do seu roteador ou em uma outra tomada de conexão de rede que a sua empresa disponibiliza. Feito isso, as configurações de IP já podem ser realizadas. Se você estiver fazendo a configuração em um roteador pela primeira vez, tá? Você chegou e é você quem vai fazer a configuração, você vai fazer esses 4 itens. Identificar o padrão de rede, o nome da rede, o canal que você vai usar e a senha. Pessoal, canal, né? Não se preocupe muito com isso, porque a gente tem a configuração automática. Tá? Então, se você estiver sofrendo muito para fazer esse ajuste, não se preocupe. Deixe no padrão automático, que ele mesmo vai fazer a configuração para você. Mas é importantíssimo que você busque os manuais dos equipamentos para poder fazer as configurações adequadas. Ok? Então, antes de instalar, antes de configurar, leia o manual ou procure informações na internet. Né? Legal, configurei, conectei, posso sair compartilhando? Na verdade, não. As empresas, geralmente, elas têm regras de compartilhamento. Tá? Então, o técnico da rede, o técnico da empresa, ele vai acessar essa telinha de permissões de pasta e aí ele vai fazer as configurações adequadas para cada pasta que estiver na rede. Tá? Então, isso é muito importante para garantir a segurança das informações. Empresas grandes têm documentos que os funcionários assinam indicando a eles o que eles podem e o que eles não podem fazer na rede da empresa. Tá? Na sua casa, na sua empresa, essas permissões quem vai determinar é você. Tá? Mas em empresas locais, corporativas, né, de grandes corporações, isso já vem pronto para você. Você vai ser cliente dessa rede, então você deve seguir essas regras. Você é o técnico de rede dessa empresa. Então você vai receber uma sequência de dados, né, de características que você deve configurar para garantir o funcionamento da rede. Mas vamos entender o seguinte: basicamente, uma rede tem 3 tipos de configuração para pastas. Tá? Controle total. Okay? O controle total ele é feito para administradores, para responsáveis de departamento ou para usuários que tenham esse nível de permissão. Tá bom? Esse tipo de recurso, quando marcado, habilita o acesso total ao conteúdo daquela pasta. Tá? A segunda opção é alterações. Tá bom? Quando você atribui a um usuário, quando você marca a um usuário a opção, né, de alterar, significa que esse usuário ele pode adicionar arquivos, pode alterar pastas, tá? Ele pode excluir essas pastas, mas ele não consegue executar programas que estejam dentro dessas pastas. Tá? Quem executa é apenas quem tem o controle total. Tá bom? O modo de alteração ele é um modo que permite tudo, menos executar programas que estejam dentro das pastas. Tá bom? O modo leitura. Né? O modo leitura é aquele modo que garante ao usuário apenas ler os documentos. Tá? Ele apenas vai ler os documentos. Então, dentro da pasta, você tem arquivos do Word, Excel, o usuário vai ler. Ele não vai alterar nada, ele não vai adicionar nada. Tá? Então, esses níveis de segurança eles são determinados pelo pessoal de TI, pelo pessoal de segurança da empresa. O padrão, né, assim que você cria uma pasta e o computador entra na rede, é que essa pasta seja apenas em modo leitura. Tá? Se você quiser que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, você precisa fazer as alterações pasta a pasta. Tá bom? Uma dica importante: nunca compartilhe o conteúdo da unidade C, tá? Na íntegra. Professor, mas eu vou ter que ficar fazendo isso pasta por pasta? Sim, isso se chama proteção de dados na rede, segurança.
Quando você compartilha a unidade C, que também é uma pasta, você está dando acesso a outras pessoas a tudo que tem na sua máquina, inclusive ao próprio Windows, o que pode lhe trazer muitos problemas. Então, o ideal em um ambiente corporativo é que você compartilhe apenas as pastas necessárias ao negócio e dê aí as escolhas, né, as propriedades específicas para essas pastas. Tá bom? Então, isso precisa ser analisado antes. Você conectou o equipamento na rede, assumiu o endereçamento IP, você vai verificar as pastas que estão disponíveis. E aí você vai fazer as configurações. Bom, como é que a gente conecta a nossa rede a um provedor de serviços à internet, né, ao ISP? Porque é dentro de casa, dentro do escritório, dentro da empresa, é esse o procedimento. Como é que a gente configura isso para fora? Na verdade, a gente tem várias tecnologias diferentes hoje à disposição. Aqui nesse slide a gente tem algumas. Né? Na sua casa você deve ter um tipo. No escritório onde você trabalha deve haver um outro, mas as tecnologias de banda larga elas estão disponíveis aí. Tá? Uma das mais famosas é a DSL, tá? Que ela usa as linhas telefônicas. Tá bom? Ela usa as linhas telefônicas de cobre e aí fornece internet de alta velocidade para os usuários. O DSL tem algumas características, né? Muitas redes estão com fibra, outras redes estão com cobre, então é algo que você precisa analisar na sua região, qual é o tipo de serviço que está disponível. Um outro tipo de serviço é aquela que usa o cabo coaxial da TV a cabo, tá bom? Né? As empresas de TV a cabo enxergaram a oportunidade de transferir dados também por esse cabo. Então, a mesma empresa que oferece o serviço de TV a cabo pode oferecer para você também a internet de alta velocidade, de boa performance. Tá? O DSL utiliza os cabos de telefonia e aí você tem os modems a cabo das empresas de TV a cabo. Tá bom? Uma alternativa para clientes que não têm DSL ou cabo coaxial, é o satélite. E aqui a gente está falando, por exemplo, de propriedades rurais, de cidades distantes, tá? Então você usa o sinal de satélite para fazer a conexão. O sinal de satélite ele é caro, tá bom? Se comparado a um DSL ou um a cabo, né? Mas assim, é a opção que você tem se você não tiver outra. E aí a empresa banca ou você banca, né? Esse custo geralmente ele é rateado, né? Hoje a gente já tem muita conexão de banda larga de fibra, que oferece aí uma conexão mais rápida, tanto para cabo quanto para o DSL. Na verdade, quando a gente fala de cabo, a gente está falando de tecnologia híbrida, tá? Porque o tráfego de dados na rua é feito por fibra. Para dentro da sua casa é que entra esse cabo aqui, tá bom? Então ele vem fibra lá fora, tem uma caixinha na frente da sua casa ou próximo à sua casa, e a partir dessa caixinha você tem a saída dos cabos coaxiais, tá bom? Celulares, né? Dá para usar celular nos nossos desktops? Dá, se você tiver um adaptador de rede wireless, você pode rotear no seu celular e acessar a internet. Ele vai permitir transferência de voz, vídeos, dados, você vai conseguir usar. A rede de dados também, de telefonia celular, ela está passando por um momento de transição, né? O Brasil começa a discutir aí a tecnologia 5G. Embora em muitas cidades do país o que a gente ainda tem é o 3G, 4G ou, como o pessoal brinca por aí, nenhum G. Né? Porque, dependendo muito do local onde você está, o sinal de dados móveis ele não é bom. Tá? Um detalhe importante, né? Que quando você está usando a internet sem fio, é importante que você tenha visada entre o equipamento e o roteador sem fio. Tá? Não pode haver obstáculos grandes, não pode haver superfícies envidraçadas, não pode haver grandes lajes de concreto, samambaias, né, plantas em geral, aquários.
entre o computador e o roteador wireless. Porque todos esses elementos que eu acabei de citar, eles provocam a quebra do sinal, né? A queda. Então, para cada dispositivo que o sinal wireless tem que atravessar, você já adiciona aí uma perda de sinal. Tá bom? Então procure sempre manter avisada, ou seja, procure manter uma linha limpa entre o equipamento e o roteador wireless para que ele funcione. Tá bom? Pessoal, na sua casa, muito provavelmente você deve ter conexões wireless. Você já deve entender o que eu acabei de falar. Tem locais da sua casa onde o wireless funciona melhor do que em outros locais. Então, talvez, para resolver esse problema, uma solução seria mudar a posição das antenas do roteador para que você possa distribuir esse sinal de maneira mais equilibrada. Ou colocar um equipamento de potência maior, porém com custo também maior. Né? E geralmente a gente não se preocupa com isso. A gente assina o pacote de internet e já acha que tudo vai estar resolvido e que tudo vai funcionar bem. Mas como eu falei para vocês há instantes atrás, paredes, vidros, plantas, tudo isso são elementos que dificultam a passagem de sinal de um ambiente para o outro. Pessoal, por enquanto é só, não vamos nos alongar mais para essa primeira aula, né, para esse primeiro encontro do capítulo 8. Qualquer dúvida ou dificuldade podem entrar em contato. Forte abraço a todos, a todas e até mais.